Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Só passando aqui para lembrar algumas coisas importantes que a gente, infelizmente hoje não deu certo fazermos em nossa videoconferência, mas tentando tratar um pouquinho disso com vocês, em relação aos assuntos que eu tinha programado para a gente discutir um pouquinho. O primeiro deles era em relação às concepções de currículo, né? Lembrando que currículo é um termo polissêmico e esse termo está também ligado a práticas a serem realizadas em qualquer cotidiano escolar, né? Também a gente pode pensar em currículo uma relação de poder e que também ele não é um elemento atemporal, né? Ele está muito ligado ao contexto político, social, econômico, ao período histórico em que a gente está vivendo. E houve todo um processo de evolução desse currículo, né? Então é algo importante a ser evidenciado, a ser lembrado, que é um dos primeiros pontos, seria as concepções de currículo. Currículo também são muitas coisas que acontecem simultaneamente, que estão interrelacionadas no ambiente da escola, né? Esse currículo, essa mudança sobre o contexto de currículo vai se evoluindo, né? Vai se transformando, vai se moldando ao longo dos tempos. Quando começou essa ideia de currículo, o modelo dos Estados Unidos, né? E a gente aqui faz referência, por exemplo, ao Bobbitt, né? Um teórico. Ele escreveu um livro chamado De Currículo, né? E que foi importante, teve um marco importante na história dos Estados Unidos em relação aos conteúdos escolares, né? Escreveu o livro De Currículo. E além de Bobbitt, a gente também lembra, faz referência a Ralph Tyler, né? Ele publicou também um livro e que ele evidencia que currículo está muito ligado à questão técnica, né? Para ele, para Tyler, né? A questão do currículo ela deve responder basicamente a 4 questões importantes que eu queria lembrar para vocês. A gente até discutiu isso em sala. A primeira questão é: que objetivos educacionais a escola deve procurar atingir? Que objetivos são esses, né? Para que essa escola, para que essa sociedade, porque esse aluno vai se formar, de que forma, né? A outra é que experiências educacionais que podem ser oferecidas a esse aluno, né? Que experiências são essas para alcançar esses objetivos que a escola pensa alcançar? Então, tudo na ordem técnica. Isso aí foi no início, né? Parte do pensamento do que escreveu Ralph Tyler. Como organizar eficazmente essas experiências? De que forma que essas experiências podem ser organizadas? De que maneira? Qual é o caminho? E eu anotei aqui algumas coisas, que são exatamente as que vocês têm aí, né? Estou só lembrando aqui. E como podemos ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados? De que forma que a gente consegue ter essa certeza? Além dessa questão das concepções do currículo, que é um termo, como eu já falei, polissêmico, né? E vários conceitos são colocados nisso, a gente vai lembrar também sobre as teorias do currículo. Que teorias são essas que foram pensadas a partir de uma ideia que foi colocada no livro de Tomás Tadeu da Silva, que se chama Documentos de Identidade, e aí ele define currículo em 3 teorias. As teorias tradicionais, a gente lembra aqui que elas não são teorias, que elas são neutras, que elas não têm nenhum interesse, elas são teorias desinteressadas, né? Ela aceita o estado das coisas, da sociedade, enfim. Ela aceita os conhecimentos que dominam naquela época, no caso, que são as tradicionais, e elas buscam mais uma concentração em relação às técnicas, né? Elas buscam uma preocupação maior com a organização. Aí nessas teorias críticas, além das outras, Tomás Tadeu ele apresentou algumas categorias, né?
categorias para cada uma dessas teorias. Então, por exemplo, nas teorias críticas, quais são as categorias que privilegiam? São ensino, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficácia, objetivos. Então, são todas essas categorias que fazem parte das teorias críticas. Aliás, das teorias tradicionais. As teorias críticas, o que acontece com elas? Elas não se limitam a perguntar o quê, como faz as teorias tradicionais, mas sim a perguntar o porquê das coisas, no contexto da escola, né? Essa é a preocupação dela. Por que esse conhecimento existe, não aquele outro, né? Então, ela também tem uma relação, essas teorias críticas, com as questões da ideologia, do poder. E aí ela tenta romper com o que está lá nas teorias tradicionais. Quais são as categorias que definem essas teorias críticas? São ideologia, a representação cultural e social, o poder, a classe social, o capitalismo, a conscientização, a emancipação, a libertação, o currículo oculto, que é algo que a gente pode destacar mais adiante, a resistência. Então, são categorias dessa teoria crítica. E as últimas, que são as teorias pós-críticas, elas dão ênfase muito grande à questão das diferenças culturais, do multiculturalismo, da pluralidade cultural, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E a partir dessa questão do multiculturalismo, ele remete à questão o que conta como conhecimento oficial, como é que a escola, como é que os livros se apresentam em relação a isso, a questão do respeito às diferenças, da diversidade, né? Da questão da conscientização, da questão da sexualidade. E ela recebe influências, essas teorias pós-críticas, elas recebem influência da filosofia da diferença, dos estudos feministas, dos estudos de gênero, né? Dos estudos étnicos, e ela valoriza muito a questão da busca do sujeito pela sua identidade. Então, onde está presente isso? Em qualquer ação que a escola realiza, num evento, num livro didático, onde se demonstra essas teorias, ou qualquer uma das outras, né? As categorias, no caso dessas teorias pós-críticas, são a identidade, a alteridade, a diferença, a subjetividade, a significação, o discurso, o poder ligado ao saber, a cultura, o gênero, a raça, a etnia, a sexualidade e o multiculturalismo. Então, o que acontece? A gente vai observando alterações, mudanças, progressos de uma teoria, que no caso a teoria tradicional, até a teoria que a gente viu por último, que são as teorias pós-críticas, né? Que são as teorias pós-críticas. Só um minuto. Após essa questão das teorias, né, pós-críticas, a gente também, dando sequência, a gente fala de um elemento importante que está dentro das teorias críticas, que é o currículo oculto. Então, o que é o currículo oculto? Como é que ele se manifesta dentro da escola? São todos os efeitos que acontecem dentro da escola. É tudo que está nas entrelinhas, é o que está na subjetividade, é o que não está explícito, não dá para ser visível, mas está numa fala de um aluno, está na fala do professor, na subjetividade, nas entrelinhas dessa fala, está no comportamento, está na organização de uma sala. Então é algo que está oculto, não está claro, não está visível. E depende muito da leitura que se faça daquele momento, né? Então ele colocou aqui, eu fiz esse registro aí que vocês têm. São os efeitos alcançados na escola, que não estão explícitos nos planos de curso, nos planos de aula, né? Você vai dar uma aula, prepara uma aula, pensa num determinado conteúdo, mas no momento que você desenvolve aquela aula, surgem
questionamentos, indagações, dúvidas. E a partir de tudo isso, o currículo oculto se apresenta também, certo? São os rituais, são as práticas, são as relações hierárquicas, a cultura escolar, né? A forma como o professor, por exemplo, como foi a sua cultura escolar enquanto aluno? Será que isso repercute também enquanto professor? São as mensagens explícitas nas falas dos alunos de vocês, por exemplo. É o que está nos livros didáticos, então é tudo muito... Isso tem a ver com a caracterização do currículo oculto, né? E um outro ponto, além do currículo oculto, que refere-se ao texto que foi da Vera Candal e do Antônio Flávio, é esse último texto que eu queria que vocês lessem com atenção. Eu destaquei que esse texto ele vai falar da escola, do conhecimento, do currículo, do conhecimento da cultura. Aí os autores eles vão abordar o que é cultura, né? O que é conhecimento, qual a relação entre esses três elementos, qual é o papel da escola, qual é o papel do professor, né? E aí ele vai falar que conhecimento, ele vai fazer aí uma reflexão, entre outras, ele vai abordando o conhecimento, como é que ele foi sendo constituída essa ideia de conhecimento, né? Que o conhecimento está muito ligado à ideia de currículo, a maneira como eu conheço, como eu interpreto, como eu analiso, como é que meus conhecimentos, como é que eu me torno um aluno crítico, reflexivo, ou apenas aceito passivamente todas as ideias, e como é que esse conhecimento vai sendo construído enquanto aluno, né? Que recebe esse conhecimento de maneira passiva, de maneira ativa, eu questiono, eu interajo, de que forma isso se dá? E o currículo está muito envolvido a isso. Aí ele vai falar da cultura, fala muito, que é interessante que vocês vejam como é que se dá esse processo de cultura. São as práticas, né? Toda a prática que acontece em um grupo a gente pode considerar de cultura, como cultura, né? Tudo. E a escola tem um papel relevante para trabalhar essas diferenças de culturas que existem. E aí tem um momento importante do texto, já no finalzinho, que os autores eles vão falar de alguns princípios para se trabalhar os conhecimentos, os currículos multiculturalmente orientados. Ele vai falar da necessidade de uma nova postura dentro da escola, da gestão como um todo, do aluno, do professor. Vai pensar o currículo como um espaço em que é necessário se reescrever como é que esse conhecimento escolar está acontecendo. O espaço em que se explicita a ancoragem social dos conteúdos, como é que esses conteúdos são evidenciados, trabalhados, de que forma, né? Tem a ver com conteúdos significativos dentro da realidade do aluno. O currículo como espaço de reconhecimento das identidades, das várias identidades culturais que existem, como espaço de questionamento, né? O currículo serve também como espaço para se questionar dentro da escola, as representações sociais, a minha representação, o sujeito que eu sou, com os meus pares, com as outras pessoas, a partir das suas diferenças. O currículo como espaço de crítica cultural e o currículo como espaço de desenvolvimento de pesquisa. Então, são esses 7 princípios bem relevantes no texto, mas sugiro que vocês leiam o texto na íntegra. E basicamente é isso, mas é interessante que vocês leiam, principalmente esse último texto do Antônio Flávio, e leiam também um pouco das ideias principais, das teorias que estão lá no livro do Tadeu da Silva, né? Que foi o livro Documento de Identidade, Tomás Tadeu da Silva. Então, era isso que eu queria ter falado para vocês, não sei se vai dar certo postar esse vídeo, eu fico aqui apostando que sim, acreditando e desejando. Então, a prova já está lá na plataforma, a prova inicia-se no dia 19 até o dia 26, né? Acho que vocês sabem disso. Importante que estudem, que leiam, né? Que se aprofundem um pouquinho a partir dos textos. E qualquer dúvida podem me perguntar por e-mail, tá? Eu não posso me comunicar pelo WhatsApp porque eu estou sem celular no momento. E a última coisa é desejar boa sorte. Na próxima aula é feriado, né? 21, a gente não vai ter esse momento aqui, mas após, no dia 28, a gente volta a conversar, tá certo? Boa noite, um abração, tô com saudade de vocês, tá?
Obrigadão.